Alô, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos da Casa dos Humildes. Hoje, a noite de estudos André Luiz, e trazendo um tema lindo, o Espiritismo e os animais. Um tema grave, um tema sério, mas de uma beleza imensa. E que, isso é sabidamente de todos, né? É um tema pouco tocado no movimento espírita, né? Claro que alguns amigos, né, já começam a tocar nesse tema. Temos o movimento vegetariano espírito, move a partir de Niterói, do Rio de Janeiro, né, que abriga os espíritas vegetarianos no Brasil inteiro. Pessoal, todos sabem que eu sou não apenas vegetariano, eu sou vegano, não é? E me interessei muito, sempre a vida toda, por esse assunto dos animais. Minha relação com Francisco de Assis, que beira a devoção, né? Então vejam bem, mas não é isso que nós vamos tratar aqui somente. Isso a gente vai explorar também em determinado momento. Vamos tratar da imortalidade dos animais, da espiritualidade dos animais, né? Eu espero que vocês gostem. Então vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, a Pai Francisco. Francisco de Assis, o protetor dos animais. Francisco de Assis, o patrono da natureza. E que ele possa, com as suas equipes espirituais do plano superior, assistir a esses nossos irmãozinhos em estágio diferente do nosso, mas que são tão terráqueos como nós, vivendo aqui nesse casarão universal, nesse planeta ainda de expiação e prova, mas que possamos compreender, querido Pai Francisco, que vivemos num governo divino, no governo das espécies, para as espécies, pelas espécies, que é a cosmocracia, que a humanidade desperte para essa grande realidade espiritual universal. Então, na noite de hoje, humildemente, com o maior respeito e reverência aos nossos irmãos animais, vamos tratar deles, divulgar a grandiosidade e o porquê da sua existência na Terra. Pedindo permissão a Jesus, pedindo permissão a Pai Francisco, iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Meus queridos irmãos, chega me emocionando quando falo em Pai Francisco, quando falo dos animaizinhos. Então vejamos, dois grandes momentos para iniciar nossa reunião com o pé direito. Eu poderia dizer com o pé na porta, né? Mas não, nada de arrobos, a gente vai tratar de um assunto delicado, um assunto lindo. Então, com o pé direito, vamos lembrar dois grandes momentos da humanidade. O nascimento de Jesus. Então, naquele momento, quando José era época de recenseamento, avisado pela espiritualidade, ele com Maria sai procurando pouso para Maria dar luz, sai daquelas terras e ela montada num burrico, num burrinho, vejam bem que honra daquele burrinho. E ele estava carregando não só aquela jovem, mas dentro dela estava o rei solar, o governador espiritual do planeta Terra. Então eles vão atrás de uma pousada. José queria um quarto, mas, meus queridos irmãos, não há quartos. Nem poderia haver. Nem deveria existir quartos. Porque o único lugar compatível com o nascimento de Jesus teria que ser o altar da natureza. Alguns aventam
que Jesus deveria, o Messias, o grande Messias esperado, nascer num palácio. Mas eu pergunto a vocês, Jesus nascer num palácio, para quê? Que coisa é um palácio? Com seus mármores, suas estatuárias frias, sua sensualidade, comparado ao altar da natureza. Mas vide a beleza do quadro. E atentai bem, esse quadro é um presente de Jesus. Jesus criou com seu psiquismo superior para ofertar para a humanidade. É um quadro, meus irmãos, das regiões celestes. Vejam bem, a noite translúcida, salpicada de estrelas, o perfume das flores, a suavidade dos ventos. E ali naquela manjedoura simples vai nascer o Rei Solar, na companhia dos animaizinhos. Vejam bem a presença dos animais, tanto o burrinho como ali na manjedoura, mas no campo. Os pastores, homens simples, mas espíritos de grande evolução espiritual que se encontravam ali para aquele momento divino. Naquele momento, eles ouviram a musicalidade superior. E vejam bem, não se espantem com isso, não estranhem isso, porque isso se chama música transcendental. No momento que Goethe, o grande poeta alemão, vai desencarnar, sua família colocou feno na rua para não incomodá-lo com as carruagens. Mas todos ouviram ali, naquele momento do seu desencarne, uma musicalidade superior. Franz Liszt, o grande compositor húngaro, também no momento do seu desencarne, todos ouviram ali, no ambiente, uma música sublime. Isso se chama música transcendental. O Chico Xavier, quando psicografava Paulo Estevão, na Fazenda Modelo, todos ali ouviram também uma música ao longe, mais de uma vez, porque não foi num dia só que Chico psicografou Paulo Estevão, foram dias e dias, e todos ouviam uma música ao longe. Isso se chama música transcendental. O grande italiano Ernesto Bolzano tem até uma monografia muito bela chamada Música Transcendental. Se isso aconteceu com Goethe, com Liszt, com a psicografia do Chico, imaginem no momento que ia dar-se a grande beleza da humanidade, ia nascer o governador espiritual da Terra. Então aqueles homens simples ouvem pela musicalidade superior. Então eles saem dali, procuram, encontram aquela manjedoura e caem prostrados em adoração àquele menino. E narra a tradição religiosa que naquele momento, quando eles ouviram a música sublime e se aproximavam da manjedoura, eles ouviram, né? Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Porque naquele momento, meus queridos irmãos, nascia Jesus e a tradição oral, de boca em boca, saiu dali aqueles homens simples e foram divulgar aquelas belezas por entre todas as aldeias de Judá. Então vejam que cena linda. Isso foi um quadro celeste, quadro divino que Jesus ofertou do seu coração para a humanidade. Mas temos outro momento também de uma beleza maravilhosa, que é no dia 18 de abril de 1857. Vejam bem, meus queridos irmãos. Allan Kardec sai de casa, feliz, contente, e pelas ruas de Paris, naquela manhã fria, quando ele passava pelos grandes movimentos, ele passava pelo l'Opéra, pela Comédie Française, e quando ele vai se aproximando do Palais Royal, ele é tomado de emoção. Então ele adentra o Palais Royal
procura a Galeria de Orleans, e na livraria Denti, ele abraça a viúva Melânia, a mulher do senhor Denti, que havia desencarnado, dada a palavra que publicaria o Livro dos Espíritos. Até os filhos do senhor Denti objetaram com a mãe: mas mamãe, um livro desse vai vender em Paris? Com esse título, Le Livre des Esprits, o Livro dos Espíritos. Mas Dona Melânia deu a palavra empenhada, e naquele momento ela desce aquela rampa imensa do Palais Royal, e vamos esperar, porque as primeiras edições do Livro dos Espíritos, meus irmãos, vinham de uma cidadezinha a 23 quilômetros de Paris, Saint-Germain-en-Laye. Então, de Saint-Germain-en-Laye vinham as primeiras edições como uma carroça puxada pelos animais. Então, carroça de tração pelos animais, carregada a terceira revelação nas suas primeiras edições de Livro dos Espíritos, e os animaizinhos ali, os queridos cavalos, esses irmãos impressionantes. E Kardec recebe os primeiros pacotes, os serviçais da galeria e da livraria Denti levam. Kardec, muito emocionado, pega a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Com capa dura, ainda com 501 perguntas, né? Segunda edição em diante, que vai ter 1019 perguntas. Ele muito emocionado com aquele presente que chegava para ele, trazido pelos nossos irmãozinhos animais. Então, tudo que a gente vai conversar aqui hoje, né? Eu queria dedicar a alguém, né? O meu primeiro impacto com a morte nessa encarnação, meus irmãos, eu tinha 6 anos de idade, me lembro que eu chorei muito. Foi um cágadozinho que eu tinha, e eu costumava colocar ele, quando ia dormir, num banheiro do quarto de trás da nossa casa, né? E eu me lembro que um dia eu me levantei cedo para botar farda, para ir para o colégio, e minha mãe me chamou e me deu a notícia, né? E eu não acreditei. O cágado, ele foi totalmente comido, tinha desencarnado, a gente vai ver que o termo é esse também, viu? Tinha desencarnado, comido pelas formiguinhas, né? As formigas foram lá, atacaram o cágado, e eu chorei muito. Fui inconsolável para a aula naquele dia. E também, outra lembrança minha era um louro que eu tinha também por essa época, muito criancinha, e ele chamava meu nome, era uma coisa impressionante. Bruno, 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 né? E eu ensinei ele que eu sou daqui do Recife, minha família, né? Todo mundo sabe, de jornalistas, né? E eu sou muito ligado ao Santa Cruz Futebol Clube, né? E eu ensinei esse louro a dizer: gol do Santa, gol do Santa. Então, esse momento da minha infância, tá? Como dizia Casimiro de Abreu, né? Porque saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Quantas saudades do lar paterno, meu primeiro e virginal abrigo, né? Então, essa lembrança, meus irmãos, da minha tartaruguinha, do meu cágadozinho e do meu louro, né? Mas fica aqui a homenagem que eu faço a 4 seres, eu ia dizer pessoas, mas para mim são pessoas, viu? 4 seres maravilhosos, né? Eu queria oferecer aos meus 3 gatinhos, Lindinha, Rajadinha e Branquinha, são os 3 gatinhos das minhas filhas, né? E que elas têm, hoje, Bruna está com 21 anos e Deborinha está com 18, mas esses gatinhos estão com ela desde pequenininho, quer dizer, já são Lindinha, Rajadinha e Branquinha, já são velhinhas, viu?
E em memória ao quarto companheiro delas, que era o Negão. Hoje o politicamente correto não deixa nessa besteirada que tem aí, mas as meninas pequenininhas colocaram o nome dele de Negão, que ele era todo preto. Então vejam bem. E também ao meu cão, Luiz Rubem Gonzalez. É o nome do meu cão, não é? Por quê? Porque as minhas filhas tinham um professor de balé cubano, que se chamava Luiz Rubem Gonzalez. Aí as meninas botaram o nome do cão de Luiz Rubem Gonzalez, né? Claro, elas chamam o nosso cãozão de Rubinho. Eu só chamo ele de Rubão. Ah, Rubão. Então, nós homenageamos aqui a todos os animais de vocês. Quem não tem um animal, né? Então, que são esses companheiros, só sabe quem tem animal em casa, né? Só sabe quem tem. Então, meus queridos irmãos, e sobre o signo da proteção de Francisco de Assis, o protetor dos animais, o pai da ecologia, Pai Francisco, protetor, patrono da natureza, né? O pai da ecologia. E, né, quem não sabe a relação de Francisco de Assis, quando ia pregar, ele pedia aos passarinhos, meus irmãozinhos, calem-se para ouvir o evangelho de Jesus. E os passarinhos nas árvores calavam imediatamente. Quando ele estava por sobre uma barquinha pregando, dizem que cardumes de peixe se aproximavam. E a coisa mais impressionante, Francisco de Assis, foi um encontro com o lobo em Gúbio. A gente vai tocar nisso aqui daqui a pouco, né? Ele encontra com o lobinho de Gúbio, ele amansa o lobinho. Então fica essa lembrança de Francisco de Assis. E hoje, novamente, a gente fala muito em democracia, governo do povo, pelo povo e para o povo. Ótimo. Dizem que não existe um regime melhor, existe. E esse funciona de fato. Embora o homem vai atualizá-lo aqui nas leis, em tudo, né? Vivemos sobre o signo de uma coisa muito maior do que uma democracia. Vivemos sobre uma cosmocracia, do governo das espécies, pelas espécies e para as espécies, meus queridos irmãos. E nesse momento, o respeito ao meio ambiente, ao mar, ao ar que respiramos, deixando o meio ambiente estar em pauta, né? E as pessoas falam muito em ecologia, em defesa dos animais. Eu tenho muitos amigos que se arvoram. Isso é o problema. Pessoal, quando a gente quer se arvorar. Porque, vejam bem, a árvore não se arvora. Ela é árvore. Então, o ser humano quer se arvorar em defensor da ecologia. Aí eu pergunto, você defende os animais? Você se alimenta dos animais? Assim, é alimento. Então não faça isso. Isso é hipocrisia, não é? Porque, meus irmãos, hoje, com mais de 50 anos, eu digo uma coisa a vocês. Eu não acredito em ecologia da boca para fora mais. Não acredito. Eu só acredito em ecologia da boca para dentro. Na praxis, não na filosofia. Tá? Não na filosofia. Acredito na praxis ecológica. Então, não da boca para fora, mas da boca para dentro. É isso que eu queria dizer a vocês. Né? E sobre esse assunto, a nossa moral não é a moral do conhecimento apenas e do convencimento. Claro que em tudo, semana passada estudamos Bezerra de Menezes, claro que trabalhamos a moral do convencimento, claro, né? Mas hoje aqui nesse assunto, a moral é a moral do sentimento que vamos tratar com vocês. Né? Então estamos aqui de óculos, essa beleza do que os anos vão nos fazendo, né? Mas é uma beleza mesmo, né? É uma beleza mesmo, porque a gente vai amadurecendo na temporalidade, né? Nossa chama eterna vem de outras vidas, a minha chama eterna, né? Reencarnou, está amadurecendo na espiritualidade. Essa transformação física eu não vejo como uma tristeza, eu vejo como uma alegria, né? A gente vai ficando Senhor. Então,
Como dizia o apóstolo Paulo, quando eu era criança, pensava feito criança, como homem adulto, penso como homem adulto. Né? Hoje, como pré-ancião que sou, né? Varando os 50 anos, estou com 53 já. Então, estou aqui de óculos que eu vou precisar ler, e eu digo sempre a vocês, eu não leio textos grandes e imensos, mas alguns parágrafos de uma obra ou outra a gente vai ler. A gente vai entrar aqui num momento importante, que o Espiritismo aponta que a alma dos animais, os animais têm alma, inclusive uma obra do querido Bojano, que eu trago aqui para vocês, olha aqui, os animais têm alma, e a conclusão dele, é claro, será que sim. Então vamos tratar de tudo isso, mas eu quero começar por essa obra base, já que falamos dela, né? O Livro dos Espíritos, o livro que matou a morte, essa obra notável, meus queridos irmãos. Então vamos ver aqui o querido Allan Kardec pergunta ao Espírito La Verité e sua Pleiade. Vejam bem, meus queridos irmãos. Olha a pergunta de Kardec. Kardec é impressionante, não podia faltar, não é? Pois que os animais possuem inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Posto que os animais possuem inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Resposta da espiritualidade superior. Há, e que sobrevive ao corpo. Há, e que sobrevive ao corpo. Princípiozinho espiritual dos animais, né? Sobrevive ao corpo. Aí Kardec pergunta, será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Vejam bem, seriedade de Kardec. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se o quiseres, dependendo isso do sentido que der essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que mede entre a alma do homem e Deus. Veja bem. É também uma alma, se quiser, dependendo isto do sentido que der essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Aí eu já tenho aqueles amigos, né, que são mais fanáticos, que não querem aceitar essa palavra inferior, mas o estágio inferior, enfim, da animalidade é a hominalidade, né? Aí tem gente que não gosta, né? Eu tenho até uma amiga minha que deve estar assistindo a reunião aqui agora, que ela não está gostando desse termo inferior, né? Mas é estágio, não aquele animalzinho ali que ele tende à glória, né? Então vejam bem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente que medeia entre a alma do homem e Deus, né? Então está aqui. Há um princípio espiritual que sobrevive ao corpo. É também uma alma, porém inferior à do homem, e a distância que medeia entre o homem e Deus, né? Então está aqui Kardec nesse primeiro ponto. Aí vamos para a obra maravilhosa que eu quero trazer aqui para vocês, que é a Gênese. A Gênese, vocês estão logo vendo aqui o que é que eu estou trazendo, né, pessoal? A Gênese original, a primeira edição de A Gênese, não a quinta. A quinta edição é adulterada. Desde a época de Kardec houve a denúncia de Henri Schwartz, né? E por mais polêmica que tem aí, que o pessoal fica trazendo, inegável. E eu não vou nem para a questão somente de datas, né? A questão que eu vou, meus queridos irmãos, é que quando você coteja, compara a Gênese original com a quinta edição, ali tem coisas místicas que Kardec jamais poderia escrever. Tá? Portanto, é inaceitável a Gênese da quinta edição. Mas vamos lá. Mas então vejam, Kardec, quando fala aqui da destruição dos seres vivos uns pelos outros.
Olha o que diz a Gênesis. A verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, vejam bem, tanto do animal quanto do homem, não está no envoltório corporal, nenhuma roupa. Ele está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Isso é uma maravilha, não é? Vejam bem, a verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no envoltório corporal, que é uma roupa, não é? Ele está no princípio inteligente, que preexiste e sobrevive ao corpo. Aqui, vejam bem, a Gênesis e o livro dos Espíritos logo de saída. Nós vamos voltar para o livro dos Espíritos. Vejam bem como Kardec é notável, querido codificador. Vejam bem. Porque dizem, né, que espírito é sinônimo de inteligência. Vocês sabem que os animaizinhos, comprovadamente, são inteligentes. Tem atos de inteligência impressionantes, às vezes só faltam falar, não é? Então vejam bem. Mas Kardec pergunta 24 do livro dos Espíritos. É o espírito sinônimo de inteligência? Responde a equipe do Espírito de Verdade, né? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro se confundem num princípio comum, de sorte que são a mesma coisa. Pessoal, vejam bem. É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Um e outro se confundem num princípio comum, de sorte que são a mesma coisa. Meus queridos irmãos. Então vejam bem, se os animais têm inteligência e revelam, denotam isso com um cabedal imenso de fatos. Se são a mesma coisa, inteligência e o espírito, então nós temos espírito. Realmente, comprovadamente. Mas vamos lá, continuando. Essa alma humana que está aqui, Bruno, não é que eu já fui cavalo, cachorro, macaco, né? Mas esse princípio espiritual se elaborou nos reinos inferiores à natureza, nos outros reinos, se quiserem assim. Né? Então vejam bem. Então vocês vão ver aqui como o querido Gabriel Delane, na obra Evolução Anímica, que é essa obra que trata da evolução. Eu queria trazer para vocês o pensamento de Leon Denis, que eu me lembrei agora. Vejam como é essa evolução do psiquismo. Leon Denis dizia: a alma dorme na pedra, sonha na planta, acorda no animal e desperta no homem. Vejam bem, mineral é atração, o vegetal é atração e sensibilidade. O animal tem atração, sensibilidade e instinto. Aqueles animaizinhos mais novos já vislumbram a inteligência, né? E o homem, o raciocínio contínuo, né? Então a alma dorme na pedra, sonha na planta, acorda no animal e desperta no homem. Mas vejam o que diz aqui Gabriel Delane. Frequentemente, falando-se da inteligência animal, corre o risco de não ser compreendido. Algumas pessoas figuram que, para demonstrar a existência das faculdades intelectuais e morais da espécie animal, importa estabelecer que os animais possuam memória, discernimento, no mesmo grau que possuímos, o que, aliás, é impossível, tão certo como seu organismo inferior ao nosso. Outros imaginam que admitir tal princípio equivale a rebaixar a dignidade humana. Esse parentesco que a gente tem da viagem do psiquismo, né? Outros imaginam que admitir tal princípio equivale a rebaixar a dignidade humana. Nós, entretanto, não vemos o que perder com esse paralelo. Só a nós favorável. Trata-se simplesmente de assentar que se o homem é mais desenvolvido que o animal, nem por isso deixa de ser verdade
que sua natureza pensante é da mesma ordem. Em nada difere essencialmente. E sim, apenas em grau de manifestação. Então vejam bem como ele coloca aqui a evolução anímica, que eles não têm um raciocínio elaborado como o nosso, não. É fragmentado, não tem um raciocínio contínuo, mas como ele diz, nós somos da mesma essência em graus distintos, diferenciados de estágio, né? Mas vamos continuar aqui com o querido ainda Gabriel Delany. Pessoal, Delany é um apóstolo do Espiritismo, né? Está aqui a evolução anímica e com vocês a reencarnação do querido Gabriel Delany. Aqui ele fala já nessa passagem pelos reinos, vejam bem, eu estou lendo, mas eu leio com uma certa ênfase, é quase como se eu estivesse conversando com vocês, né? Aí vejam bem, segundo a opinião de alguns filósofos, não, aqui em cima ele começa assim, admitindo que o princípio espiritual tem um passado pela série animal para chegar progressivamente até a humanidade, não me afasto da tradição espírita, diz Gabriel Delany, porque Allan Kardec, em A Gênese, aceita perfeitamente essa possibilidade e a justifica, demonstrando que ela é uma explicação lógica da existência dos animais e do papel que representam na Terra. Aí o Gabriel Delany vai citar Kardec. Vejam como Allan Kardec se exprime. Aí vejam bem o que Gabriel Delany pensou lá da obra de Kardec, A Gênese também. Segundo a opinião de alguns filósofos, o princípio inteligente, distinto do princípio material, individualiza-se, passando pelos diversos graus. É aí que a alma se ensaia para a vida, desenvolve suas primeiras faculdades em exercício. Seria, por assim dizer, seu tempo de incubação nesses estágios menores, não é? Chegada ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela recebe faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, sim, filiação espiritual do animal ao homem. Filiação, por isso que a gente diz, são nossos parentes, os animais. Filiação espiritual do animal ao homem, como há filiação corporal. Esse sistema fundado na grande lei da unidade que preside a criação responde à justiça, à bondade do Criador, essa filiação espiritual e corporal. Então, responde, é preciso convir à justiça e à bondade do Criador. Ele deu um destino, um fim aos animais, que não são mais seres deserdados, porém que encontram no futuro que lhe está reservado uma compensação aos seus sofrimentos, como sofrem nossos irmãozinhos. Então, quantos cavalos, quantos burrinhos são açoitados aí nas grandes cidades, já ainda. Então, está aqui a evolução anímica e a reencarnação de Gabriel Delany. Pessoal, a gente, quando diz estudar a base, não é só Kardec, não, né? Precisa estudar Kardec, Gabriel Delany, Leon Denis, Camilo Flammarion, Ernesto Bolzano, né? Isso tudo aí são a basezinha espírita, a escultura granítica. Aquela casa construída sobre a rocha que vem a tempestade e não derruba jamais. Né? Então vejam bem. Vemos Gabriel Delany, agora vamos para um amigo de vocês conhecem mais, que é o querido Emmanuel, na obra O Consolador. Essa obra aqui, quando o pessoal atrevidamente, né, teve umas pessoas que no passado queriam o Livro dos Espíritos 2, já era hora. Edson Caldeira, presidente da Federação Espírita Pernambucana, meu grande amigo, né, uma alma maravilhosa, já desencarnado, né? Esse espírito fantástico, notável, né? Que na noite anterior, Silvio Mariano, que me ouve aqui agora, né? Que me ouve, que na noite anterior ao seu desencarne, ele ligou para Silvio Mariano do hospital. E dizendo, Silvio, eu vou fazer a cirurgia muito complicada, muito delicada, pode ser que eu não
retorne dela aqui na Terra, né? E se despediram dois amigos, meu amigo Silvio Mariano, do Jesus no Lar, com Edson Caldeira, né? Então fica aqui um abraço a Edicinho, né? Eveline, a filha de Edson Caldeira, filho, o outro irmão dele, né? E a Fátima Caldeira, sua esposa. Então, aí queria o livro dos Espíritos 2. Edson Caldeira deu uma só na resposta. Quem quer o livro dos Espíritos 2, leia o Consolador. E no estilo que Kardec fez o livro dos Espíritos, o querido Emmanuel aborda todas as questões de todos os campos da ciência. Aí vejam bem, pergunta 79 da obra O Consolador, psicografia de Chico Xavier. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Essa pergunta foi feita a Emmanuel. Emmanuel diz, considerando que eles igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências chegará um dia ao chamado reino hominal, como por nossa vez alcançaremos no ecoar dos milênios a situação de angelitude, no escoar dos milênios a situação de angelitude. A escala do progresso sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoca ao sentimento e à solidariedade e o amor que deve imperar entre todos os departamentos da natureza visível e invisível. Vejam bem, busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem aos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Buscamos reconhecer a infinidade de laços que nos unem a toda a natureza, né? Os valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Somos irmãos não só seres humanos, os nossos irmãos animais também, meus queridos irmãos. Tá? Então, Emmanuel, dito isso, vamos ainda agora com Chico Xavier. Mas sempre Chico Xavier é inspirado por Emmanuel. Né? A obra Mandato de Amor, essa obra é outra obra bastante importante. Né? Quem tem, minha querida Nivane tem, Valéria Pessoa, eu sei que tem também, né? Pessoal da Casa dos Humildes. Então vejam bem a pergunta que vai ser feita ao Chico. E dentro dessa evolução, que os animais têm um futuro que vai compensar tanto sofrimento, eles vão atingir um dia a humanidade, né? Então vejam bem, olha o que diz o Chico Xavier, né? Sobre os animais. Essa passagem é maravilhosa, né? Se nós, seres humanos, já alcançamos os domínios da inteligência, desenvolvemos agora as potências intuitivas. Ele e os animais estão aperfeiçoando paulatinamente seus instintos na busca da inteligência. Da mesma maneira que nós humanos aspiramos a alcançar um dia a angelitude da vida maior, personificada em nosso Mestre e Senhor Jesus, ele, os animais, aspiram ser no futuro distante homens e mulheres inteligentes e livres. Podemos nos considerar como irmãos mais velhos e mais experientes dos animais. Que maravilha, né? Ele, os animais, aspiram ser no futuro distante homens e mulheres inteligentes e livres. Chico Xavier, não podia ser diferente. Daqui a pouco a gente vai ver umas coisinhas do Chico aqui, né? Vejam bem. Vejam bem. Vejam a coisa. Vocês viram a necessidade do óculos hoje, né? Pois aqui a gente está fazendo um estudo comparativo, como Kardec pedia, o ensino coletivo e concordando dos espíritos. E nas sextas-feiras presenciais eu só espero que quando passar a pandemia, algumas pessoas que não iam estão vendo aqui agora têm interesse em ir. Só que na nossa reunião presencial tem um microfone passeando na plateia, aqui o pessoal tem o chat, não é? Então vejam bem, o Livro dos Espíritos,
Nossa última consulta ao Livro dos Espíritos, vejam bem. Perguntas 607, 606 e 607. Vejam bem. Isso é muito importante. Olha o que Kardec pergunta. Dissestes que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Disseste que o estado da alma na origem corresponde ao estado de infância da vida corporal, quando a inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Resposta da espiritualidade superior. Numa série de existências que precede o período a que chamais de humanidade. Numa série de existências que precede esse período de humanidade, né? Então, na escalonada inferior, dos anos inferiores. Aí, Kardec faz a pergunta. Kardec é checkmate, né? Kardec faz uma pergunta maravilhosa. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e a inteligência dos animais? Resposta: sem dúvida alguma. Porém, no homem, mais elaborada, que o coloca acima da que existe no animal. Novamente, Kardec. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem, mais elaborada, que o coloca acima da que existe no animal. Pelo estágio que atingiu. Somente isso. Pessoal, veja que maravilha, né? Isso é uma coisa impressionante. Que estudo a gente está fazendo aqui. E agora, nosso André Luiz, ainda não é o texto principal que a gente trouxe aqui, da noite, a noite de estudos André Luiz, mas mecanismo da mediunidade, onde ele mostra exatamente isso, que o homem está mais elaborado, mas vejam bem, tem inteligência mais elaborada que o homem que é do plano superior. Mas vamos lá o que diz o querido Espírito André Luiz. O pensamento se gradua nos diversos tipos de onda, desde os raios super ultra curtos que se exprimem nas legiões angélicas. O pensamento das legiões angélicas, diz André Luiz, é os raios super ultra curtos em que se exprimem as legiões angélicas através de processos inacessíveis à nossa compreensão, passando pelas oscilações curtas, médias, em que se exterioriza a mente humana, de ondas super ultra curtas, passando agora pelas oscilações curtas, médias, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas dos animais, cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja de si determinados pensamentos descontínuos. Vejam bem, ultracurtas, inacessíveis à nossa compreensão das entidades angélicas, as ondas curtas e médias exteriorizam a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja determinados pensamentos descontínuos ainda, né? Mas esses pensamentos descontínuos já revelam, se soubesse os pensamentos descontínuos da minha gata, das minhas gatinhas e do meu cão, que pensamento descontínuo fantástico, viu? Aí vejam bem, ele continua. Os espíritos aperfeiçoados, que conhecemos como potências angélicas do amor divino, operam no micro e no macrocosmo, em nome da sabedoria excelsa. Então, a mente divina que eles têm, do pensamento super ultracurto, aqueles que estão vinculados, vejam bem, potências angélicas do amor divino, operam no micro e no macrocosmo. A mente dos homens,
controlada pelo comando superior, pelas potências angélicas. Vejam bem, os animais dependem de nós, a gente das potências angélicas. A mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere nos recursos do planeta, em particular, aprimorando os recursos na direção do plano angélico. E a mente embrionária dos animais, influenciada pela direção humana, olha lá, hierarquiza-se em serviço nas regiões inferiores da Terra, no rumo das conquistas da humanidade. Olha o que é mais. André Luiz também, todos eles, Gabriel Delane, Kardec, vejam bem, Emmanuel, André Luiz, rumo à humanidade. Não vejo que coisa. E aqui eu vou encerrar esse acervo de leituras. A reunião ainda não vai acabar aqui, com uma coisa para vocês que é um presente e essa indicação que eu vou dar, né? Vocês se lembram do grande físico Fritjof Capra? Esse homem é um autor de uma obra maravilhosa, o Tal da Física, não é? Essa obra é um marco, divisor de águas na história da física contemporânea. A física, hoje os grandes físicos todos são espiritualistas, né? O marco de tudo isso foi a obra de Capra, Fritjof Capra, o Tal da Física. Mas eu não quero trazer isso. Capra, além de um grande físico, um grande teórico da física, ele também era um biógrafo. E eu adquiri essa obra notável de Fritjof Capra, o autor de O Tal da Física, A Alma de Leonardo da Vinci, um gênio em busca do segredo da vida. O pessoal adquire essa obra. Ela não é uma obra espírita, mas é cheia de espiritualidade. Uma das obras mais profundas e belas que eu já li na minha vida. A Alma de Leonardo da Vinci. Um gênio em busca do segredo da vida. Está aqui a capa, para vocês perceberem bem, memorizarem. A Alma de Leonardo da Vinci, um gênio em busca do segredo da vida, de Fritjof Capra. Pessoal, Leonardo da Vinci foi notável, tá? Mas vejam bem, na página 242, o que diz o grande Leonardo da Vinci. Chegará o dia em que o homem conhecerá o íntimo dos animais. Neste dia, um crime cometido contra o animal será considerado um crime contra a humanidade. Chegará um dia em que o homem conhecerá o íntimo dos animais. Neste dia, um crime cometido contra o animal será considerado um crime contra a humanidade. Leonardo da Vinci. O pessoal está aqui. Capra, não deixem de adquirir essa obra. As pessoas gastam dinheiro com tanta bobagem, né? Você cresce espiritualmente, adquirindo um verdadeiro conhecimento de sabedoria eterna e imortal. Bem, aí vejam tudo que a gente viu, que a gente trabalhou aqui na noite de hoje, e vamos trazer aqui alguns fatos interessantes para vocês, né? Provando a imortalidade dos animais. A existência dos espíritos dos animais aqui agora, caminhamos para o fim da nossa reunião, será a parte mais agradável, embora que eu acho tudo agradável, né? Quando a gente vai para esses pensamentos da espiritualidade, isso é de uma beleza fundamental. Mas vamos lá. Divaldo Pereira Franco, quando foi em Campo Grande, em Mato Grosso, visitar o presidente da Federação Espírita de Mato Grosso, Dona Edvige. Divaldo narrou um fato singular, né? Quando ele entrou lá, todos os amigos de Dona Edvige, lá da Federação, todos embevecidos, quando Divaldo entra no portão, Divaldo começa a fazer assim, né? Se protegendo e rindo, né? Se protegendo e rindo. E Dona Edvige ficou... Divaldo, o que está acontecendo, né? Aí Divaldo riu e quando sentou, né, começaram a conversar, ele disse que aquele episódio ali na entrada do portão é que um cão labrador, preto e branco, né? Um cão labrador, avançou para ele e ele
sabia que esse cão era muito vinculado à dona Edvige, né? Porque não saía de perto dela. E dona Edvige se emocionou deveras, que fazia alguns meses que o seu cão labrador tinha desencarnado. Vejam bem, né? Um episódio que aconteceu com o querido Herculano Pires e Diolindo Amorim. Herculano e Diolindo estavam os dois tomando um cafezinho, final de tarde, na casa de Diolindo Amorim, quando se aproximava a hora da reunião no Centro Espírita, né? E a conversa estava tão boa que eles estavam se atrasando. Quando, de repente, o cachorro de Diolindo Amorim avança para o portão, tá? Latindo de uma forma impressionante. Herculano se levanta e Diolindo vão até o portão olhar quem era. Só que Herculano captou que os amigos espirituais tinham ido ali chamá-los para se apressarem, porque a reunião em breve já iria começar. E o Diolindo Amorim fica encantado com aquilo. Aí disse, Herculano, quer dizer que o cão notou a presença dos amigos espirituais? E o professor Herculano Pires sorriu, né? Aí Diolindo disse, eu nunca vi. Aí o Herculano, daquele jeito fogosão, disse, eu também não, Diolindo, eu vou lhe dizer uma coisa. Veja, o professor Herculano Pires era... Deixa eu dizer uma coisa a você, o professor Herculano Pires era uma onda, né? Quem conhece o professor Herculano Pires, ele já viu o metro que mediu Kardec, aquele homem sério, né? Mas ele tinha momentos de uma... Era muito engraçado. Ele... Ô, Diolindo, eu vou dizer uma coisa a você, né? Eu, na minha vida, já vi muito médium cachorro, mas cachorro médium é a primeira vez, né? Aí Diolindo riu, né? E foram para a reunião. Vejam bem, o cachorro percebendo a presença do espírito. Mas a mediunidade dos animais é outra coisa, viu, pessoal? A gente vai ver, não é como a mediunidade humana, eles têm a frequência visual que eles captam a presença dos espíritos. Muito cuidado, que a mediunidade tem a ver com o perispírito, não vamos confundir as coisas, né? Continuando, os nossos amigos animais, vamos para Leon Denis, agora outro vato de espiritismo. Eu não vou ler, vou só mostrar. Leon Denis, nessa obra notável, O Mundo Invisível e a Guerra. O Mundo Invisível e a Guerra. Meus irmãos, aqui Leon Denis, ele narra que na guerra de 14 a 18, vejam bem, 10.000 cães foram mobilizados para a guerra de 14 a 18. 10.000 cães. E mais de 1.000 foram condecorados por ato de bravura. Vejam bem. Então, na guerra, os nossos irmãos dos animais vão para a guerra também, né? 10.000 cães. Agora, mais de 1.000 foram condecorados por atos de bravura. Isso do exército francês, né? Que narra o nosso querido Leon Denis, esse grande apóstolo do espiritismo. Aí vamos lá, sai de Leon Denis para outro grande. Os animais têm alma, Ernesto Bozano. Pessoal, isso é de uma beleza. Eu disse que não ia ler, mas eu vou ler. Isso é de uma beleza maravilhosa, né? E é bem rapidinho, vejam bem. Ele narrando casos de uma beleza do sentimento, vejam bem que é um pensamento descontínuo, mas acho que maravilha, né? 3 casos que ele cita aqui, o Ernesto Bozano. Vamos ver o primeiro. Tem até mesmo um caso de um estranho afeto, como de um célebre cavalo de corrida, que se tomou de tal afeição por uma cabra que não podia separar-se dela, a qual tinha que ir para onde ele fosse. O cavalo de corrida tomou-se de afeto por uma cabra que não podia mais se separar dela. Que coisa linda. Outro exemplo, daquele cão feroz que avançou resolutamente contra outro cão de sua espécie.
que quedava tranquilamente na beira da calçada. E de repente ele estacou, trêmulo e aterrado, ao aproximar-se do outro, que não percebeu o menor sinal de sua aproximação. Tratava-se de um animal cego. Pessoal, que beleza, que quase humanidade, né? A gente quer falar que humanidade desse cão, né? Ele ia avançar resoluto sobre o outro. Quando percebeu que o outro era cego, ele parou aterrado, respeitando o seu irmão de raça com deficiência. E o outro caso que Bozão nos cita de um cirurgião que encontrou na rua um cão com a pata esmagada. Então o cirurgião levou para casa, tratou dele na sua própria casa. 12 meses se passaram, quer dizer, um ano. 12 meses se passaram até que estranhos arranhões na porta de sua residência o levaram a ver do que se tratava. O médico viu arranhões na porta de sua residência. Era o mesmo cão que levava um seu semelhante, nas mesmas condições em que se achara para o médico tratar. Meus queridos irmãos, puxa vida, eu me arrepio, tá? E eu já li isso diversas vezes. Então vejam bem, o médico vai lá, quando abre, é o mesmo cão que ele tratou um ano atrás, trazendo outro cãozinho com o mesmo problema na pata para ser tratado. Que maravilha! Esses nossos irmãozinhos são uma coisa linda, né? Um caso de reencarnação. Chico Xavier, em determinado dia, ia pelo caminho e Chico estava muito triste porque Brinquinho tinha desencarnado, sua cachorrinha, né? Tinha desencarnado. E o Chico estava muito triste com aquele desencarne. Chico era assim, com Lorde, quando o Lorde desencarnou, seu primeiro e grande cão, né? Chico ficou desconsolado. Então, Brinquinho tinha desencarnado e Chico ia para o trabalho e ouviu alguém latindo para ele, falando com ele, né? Au, 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 au. Coisa horrível meu latido, né? Porque faz tempo que eu já passei por essa fase, né? Pessoal, então vejam bem, então naquele momento o Chico vai e não dá nem a mínima, né? Aí a mano aparece de braço cruzado na frente do Chico e diz: Chico, alguém está querendo falar com você não dá a mínima atenção. Aí o Chico olha para a irmã, eu acho que o Chico Xavier, até o Chico Xavier, meu Jesus, o Chico com pressa. Aí o Chico agrada, pega o cachorrinho, aí o Emmanuel diz: você que está tão saudoso de Brinquinho, né? Porque fazia já meses e meses que Brinquinho havia desencarnado, mas Chico continuava desconsolado. O Emmanuel disse: pois saiba, Chico, esse cachorrinho é Brinquinho e volta novamente para você. Aí o Chico Xavier fica, né? Veja bem, Chico botou o nome desse cachorrinho de Dom Pedrito. Dom Pedrito era a reencarnação de Brinquinho, anunciada por Emmanuel. Os animaizinhos reencarnam, e vejam bem, num espaço de meses aí, né? Então a reencarnação no reino animal é mais rápida do que na humana, né? Dr. Marcel Benedetti foi um grande veterinário, espírito criador da SEAMA. Então, a Associação dos Amigos dos Animais Veterinários Espírito do Brasil inteiro. Vejam bem, pessoal, eu vou ser muito honesto com vocês, que vocês sabem que eu já sou um homem velho, eu já estudo espiritismo a minha vida toda, e eu não estou aqui, veja bem, eu costumo dizer, pessoal, com qualquer coisa na minha vida, né? Quando o pessoal querem aceitação 100% para mim é Jesus e o espiritismo, né? Em princípio, né? Aí quando querem que eu aceite e der todo mundo, isso é impossível, né? Todo dia um amigo meu queria me colocar para eu ter uma aceitação a alguém 100%, eu digo: meu amigo, 100% de aceitação nem minha mulher, nem Ceissa tem 100%, eu tenho certeza que nem eu tenho 100% da aceitação dela, né? E de um momento ou outro a gente pensa diferente sobre uma coisa ou outra, isso é normal.
Então, doutor Marcel Benedetti, esse homem desencarnou na idade que São Francisco de Assis desencarnou, 44 anos. Né? Então, muito triste ter desencarnado tão cedo, mas eu acho que ele foi trabalhar no plano espiritual. Só que ele criou a SEAMA, e vejam bem que é uma coisa, os veterinários espíritas têm uma associação. Claro, pessoal, que eu não vou mentir para vocês, esse negócio de passe em animaizinhos, eu acho ainda, eu não vou ser conclusivo em tótum, né? Eu acho um exagero, né? Questão lá que tem as associações da SEAMA, que o senhor vai lá, não faça uma prece para o animal, né? Mas dá. E quando vem as comunicações de psicografia dos animais revelando seus sentimentos, aí os espíritos lá dizem como os animais estão se sentindo, que beira também o exagero, eu fico com o pé atrás. Né? Agora, é inegável que essas palestras, né? E o Marcel Benedetti, quando criou a SEAMA hoje tem esses centros, tudo, mas ele, com a ideia que ele teve de unir os veterinários do Brasil inteiro, ele foi um homem extraordinário. Ele tem obras que eu vou mostrar aqui no final para vocês, obras lindas, com casos sublimes, tratando de tudo isso que a gente viu, mas com mais detalhes, que eu vou dizer a vocês que é um encanto. Eu já li todas, né? Mas vamos lá. Primeiro, os animaizinhos são seres sencientes, como nós. Eles sentem dor, sentem alegria, sentem tristeza. Então, hoje se combate tanto racismo, vejam bem, sexismo, temos que combater também o especismo e acabar com essa coisa de nos acharmos os reis da terra. Os nossos irmãozinhos são terráqueos como nós. E nessa noite de sexta-feira que eu estou aqui conversando com vocês saibam que pela madrugada inteira, caminhões e mais caminhões, um verdadeiro holocausto, estão levando os nossos irmãozinhos animais para a morte, para o matadouro. Vejam bem, tá? Isso dói demais. Como diz Leonardo da Vinci, diz que no futuro qualquer crime contra os animais será um crime contra a humanidade também. Então, o especismo. Uma criança, se você colocar dentro do becinho de uma criança pequena uma maçã, um coelhinho pequeno, ela vai pegar a maçã e comer, ela não vai pegar o coelhinho e comer. Então, aqui entra, porque veja bem, quem não é vegetariano, aguenta esse momento. Jesus, é verdade o que Jesus disse. O pior não é o que entra pela boca do homem, é verdade. O pior é o que sai da boca do homem, que vem do coração. Mas veja a própria frase de Jesus, pelo amor de Deus. O pior não é o que entra, não é o que entra, não deixa de fazer mal, não faz. Não é o pior, mas faz mal também. O pior não é o que entra, mas o que sai do coração. Então vejam bem, eu vou usar aqui para vocês verem como é a visão do vegetarianismo, mas pelo menos em tese, isso é um imperativo ético que pelo menos em tese a gente precisa começar a discutir de vez em quando na casa espírita. O que é isso? Vejam bem, uma prática aqui no Brasil que é abominável. E aí entra com maior respeito à tradição ancestral, que é os cultos africanos, a matança dos animais. Meu Deus, isso é uma prática ultramontana, não é mais desse século, desse milênio. Pelo amor de Deus. Religiosidade com matança e dos nossos irmãozinhos. Pelo amor de Deus. Vamos aqui mostrar para vocês grandes personalidades e a opinião dessas grandes personalidades sobre os animais. Vejam bem, não são espíritas, né? Abraham Lincoln, o grande Lincoln americano. Não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem tomam em consideração as condições dos animais. Muito bem, Lincoln. Albert Einstein, meu Deus, aquele que disse que
né? O velhinho lá de cima não joga dados, né? Albert Einstein, prêmio Nobel de 1921, dizia assim: nada beneficiará mais a saúde da humanidade e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra quanto a dieta vegetariana. Vejam bem, Albert Einstein. Arthur Schopenhauer, a compaixão pelos animais está ligada à bondade de caráter e pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Simples assim, Schopenhauer. Siddhartha Gautama, aquele príncipe da casta Sakyamuni, né? Siddhartha Gautama, Buda. Olha o que Buda dizia. Todos os seres vivos tremem diante da violência. Todos temem a morte. Todos amam a vida. Projete você mesmo com todas as criaturas. Então, a quem você poderá ferir? Veja bem, se Deus ama todas as criaturas, projete você mesmo, as criaturas, a quem você poderá ferir? Charles Darwin, o homem da evolução das espécies que a gente tratou aqui, né? A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Olha lá. Dr. Albert Schweitzer, o grande organista da Catedral de Notre Dame. Esse homem era o maior organista do mundo. Quando viu no consultório médico a página de uma aldeia de Labarrené, na África, seus irmãos africanos com câncer, com lepra, hanseníase, ele larga tudo e vai para Labarrené. Abandonou sua carreira de sucesso. Todo final de tarde ele tocava para aquelas populações simples, humildes, africanas, e ele dizia que nenhuma alegria, nenhum concerto do mundo jamais deu a ele alegria como aquele concerto ali na selva africana. Veja que diz o Dr. Albert Schweitzer. O erro da ética até o momento tem sido a crença de que só deve aplicar em relação aos homens e não aos animais também. A ética só é aplicável aos homens, não para os animais. Lamartine, entre a brutalidade para com o animal e a crueldade para com o homem, há somente uma diferença, a vítima. É crueldade do mesmo jeito, né? Mahatma Gandhi, a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Vejam bem, meu gente. Grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo como seus animais são tratados. Em meu pensamento, dizia Gandhi, a vida de um cordeiro não é menos importante que a vida de um ser humano. É como São Francisco de Assis, né? E continua Gandhi, há muito de verdade no dito, que o homem se torna aquilo que come. Quanto mais grosseiro o alimento, tanto mais grosseiro o corpo. Olha nada. Paul McCartney, esse que eu adoro, esse Beatle querido, né? Esse homem maravilhoso, que é um dos maiores ativistas. Eu sou fã de Paul McCartney, né? Então ele diz o seguinte: se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Nós nos sentimos melhores com nós mesmos e melhores com os animais, sabendo que nós não estamos contribuindo para o sofrimento deles. Pitágoras, aquele que lançou lá na antiguidade a ideia da metempsicose, né? Que a humanidade ainda não estava pronta. Pitágoras sabia como era essa lei, mas ele lançou a ideia da metempsicose. Veja o que diz Pitágoras. Enquanto o homem continuar a ser o destruidor impiedoso dos seres animados dos planos inferiores, não conhecerá nem a saúde, nem a paz. Enquanto os homens massacrarem os animais, eles se matarão uns aos outros. Aquele que semeia a morte e o sofrimento não pode colher alegria e amor. E novamente voltando para Pitágoras, Pitágoras diz: os animais dividem conosco o privilégio de ter uma alma. Veja, na antiguidade, o homem dizia o que os espíritos todos aqui na noite fizeram.
Sigmund Freud, o pai da psicanálise, né? Eita, para tu, Valéria Pessoa, essa. Né? Não foi Jung, não foi Adler, mas foi Freud, né? Até Freud explica, né? Até Freud explica. Sigmund Freud. Cães amam seus amigos e mordem seus inimigos. Bem diferente das pessoas que são incapazes de sentir amor puro e tem sempre que misturar amor e ódio em suas relações. A gente faz mal até quem a gente ama. Os animais não. Ah. Thomas Jefferson, outro grande democrata americano. Eu temo pela minha espécie quando penso que Deus é justo. Leon Tolstói. Falai aos animais em lugar de lhes bater. Falai aos animais em lugar de lhes bater. Tá? Pessoal, e aqui 2 pensamentos da esfera superior. Tá? Querida Emmanuel, está aqui esses 2 pensamentos, olha. De Emmanuel e do querido Humberto de Campos. Veja bem. Olha o que diz Emmanuel, né? Paul McCartney em sintonia com Emmanuel, viu? Olha lá. Se está na obra Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências. É de lastimar semelhante situação. Mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Emmanuel na obra Emmanuel. E aqui Humberto de Campos na obra Cartas e Crônicas, recebida também pelo Chico Xavier. Humberto de Campos. Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. No além-túmulo, depois do desencarne, o cemitério na barriga é um tormento. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e caipós, que se devoravam uns aos outros. O lombo de porco e o bife de vitela não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e caipós, que se devoravam uns aos outros. Humberto de Campos. Meus queridos irmãos, e agora nos aproximamos do grande fim. Obra Missionário da Luz. Eu imprimi o trecho que vocês vão encontrar aqui no capítulo 4, Vampirismo, do instrutor Alexandre. Meus queridos irmãos, Alexandre, um espírito maravilhoso. Eu penso que se o espírito desse encarnou, ele hoje é um grande ativista dessas questões. Esse texto que eu vou ler aqui é a página mais contundente. É um libelo, é uma conclamação para que eu me desperte para essas questões. Hoje eu sou vegano. Eu não fui a minha vida toda vegano, né? Fui primeiro vegetariano. Então depois, já perto já com 30 e pouquinho, foi que eu me tornei vegano. Então, veja bem, lá atrás, antes mesmo dos meus 18 anos, eu comecei a substituir a carne branca pela carne vermelha pela carne branca. E a gente sabe que a relação psicossomática, a inteligência mais enobrecida do cavalo, do boi, né? Depois me tornei vegetariano e passei um longo tempo. Meus 18 anos, eu me tornei vegetariano, né? E já na idade adulta, cônscio,
depois de mais de décadas de vegetarianismo, eu me tornei vegano. Isso é o maior texto que a espiritualidade nos envia. Vejam bem. Capítulo 4, Vampirismo. André Luiz vai para o matadouro com Alexandre. E André Luiz fica aquela coisa, noviço, médico, mas noviço. Ele fica horrorizado ao ver num frigorífico espíritos obsessores mergulhados naquelas carnes dos animais, sugando aquele plasma. Alguns se atiravam nos borbotões de sangue daquele matadouro. E André Luiz chocado, meu Deus do céu. Alexandre vai dar uma lição de moral espiritual, não a moral do convencimento apenas, mas do sentimento. Mas não, a lição de moral não é para André Luiz, porque André Luiz vai ser um repórter na raiz, mas para toda a humanidade. Veja. Alexandre admirou-se da estranheza que André Luiz mostrou ao ver tudo aquilo, lembrando-lhes os hábitos alimentares que todos nós cultivamos em nossas mesas, mantidas à custa das vísceras, dos touros e das aves. A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminamos frangos, carneiros, leitões, cabritos incontáveis. Sugamos os tecidos musculares, roemos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pedem roteiros de progresso e valores educativos, para melhor atenderem à obra do Pai, dilatamos os requintes da exploração milenária e infligimos a muito deles determinadas moléstias para que nos sirvam melhor o paladar. O suíno é enclausurado em regime de serva para adquirir banhas doentias e abundantes. Os gansos são postos nas engordadeiras para que hipertrofiem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes famosos. Em nada nos dói o quadro comovente das vacas-mães levadas ao matadouro, para que nossas panelas transpirem agradavelmente, esquecidos de que tempos virão para a humanidade terrestre, em que o estábulo como lar será também sagrado. Que essa frase não é da Terra. Tempo virá para a humanidade terrestre, em que o estábulo quanto lar serão sagrados. Essa frase não é da Terra, só um espírito da categoria de Alexandre. E que em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho da evolução, através da colaboração do amor, da administração e da obediência. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores. Vejam bem, generosos, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos. E por confiar em nossas palavras, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. São queimados, jogados fora, não prestam em muitos lugares aí de abate de aves. Solução dos abusos. A solução desses abusos para com a natureza virá com o tempo. Abandonando as faixas do nosso primitivismo, devemos acordar consciência para a responsabilidade coletiva. Se não podemos renovar os sistemas econômicos, nem substituir os hábitos viciosos da alimentação imprópria de modo repentino, sabe que será um processo lento, infelizmente. Cabe-nos prosseguir no trabalho educativo que comecemos nós que temos o conhecimento de tudo isso. Ora, como não, né? Arregados e viciosos de modo repentino, cabe-nos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes, esclarecidos,
para a nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação, entendimento. No futuro, o estábulo será tão sagrado quanto o lar, repete André Luiz. No futuro, o estábulo será tão sagrado quanto o lar. Essa realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, como aguardarmos a proteção dos superiores, seres angélicos? Se temos sido vampiros insaciáveis, diz Alexandre, de seres frágeis que nos cercam, não é demais que por força da animalidade que conservamos, venhamos a cair em situações enfermiças pelo vampirismo de entidades que nos sejam afins. O vampirismo desses espíritos vampirizadores, obsessores, nós fazemos com os animais. Então, sintonia, atraímos esses vampiros. Pessoal, quem quiser, veja um filme que é maravilhoso, né? O filme Terráqueos. Vocês vão ter o coração. E vejam o filme A Carne é Fraca. Vocês vão ver cenas terríveis. Tem gente que diz, mas aquilo é horrível. Foi para comer os bichinhos, assassinar, comer, assar. Você nem se importa. Porque não viu o Patipri. Mas veja o Patipri também, o que eles sofrem para chegar à sua mesa. Então está aqui os dois filmes, Terráqueos e A Carne é Fraca. Tá? E eu quero encerrar, como eu prometi, pessoal, tudo que eu trouxe aqui até agora. Estamos no fim da reunião mesmo. Vamos finalizar agora. Eu trouxe Allan Kardec, trouxe os clássicos, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, a literatura séria do querido Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, vejam bem, trouxe o grande físico do tal da física, com Leonardo da Vinci, com seu pensamento luminoso. Então, vejam bem, eu trouxe aqui a qualidade doutrinária, obras incontestáveis, da raiz espírita. Agora, nesse minuto final, minha palavra, quem quer mais adentrar esse tema dos animais. Tem obras lindas, essas aí não estão nesse campo mais da raiz, mas são obras espíritas lindas desse grande médico veterinário, que eu faço aqui uma reverência no plano espiritual, né? Meu coração se emociona ao lembrar dele. O Dr. Marcelo Benedetti fez um trabalho notável. E ele deixou obras lindas e maravilhosas que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Histórias animais que as pessoas contam. Do Dr. Marcelo Benedetti, né? Histórias animais que as pessoas contam dos animaizinhos. Olha aqui na capa esse cachorrinho já. Do Marcelo Benedetti. Anotem aí, tá aí a capa. Histórias animais que as pessoas contam. Esse estudo nosso vai para o meu canal amanhã, 9 horas da manhã, vai ser lançado esse estudo no nosso canal e vai ficar gravado tanto no canal da Casa dos Humildes, como no meu canal. Vocês podem ir lá depois e anotar tudo, né? Histórias animais que as pessoas contam. Todos os animais merecem o céu, do Dr. Marcelo Benedetti. Está aí na capa um cavalo, um cachorrinho. Todos os animais merecem o céu, do Dr. Marcelo Benedetti. Essa é de uma beleza. Mostrando o carinho, o sentimento dos animaizinhos. Já. Todos os animais merecem o céu. Todos os animais são nossos irmãos, do Dr. Marcelo Benedetti. Aí, todos os animais são nossos irmãos. Um cachorrinho e um gatinho. A minha gatinha lindinha é igual a essa gatinha aí, esse gatinho aí, né? Todos os animais são nossos irmãos. Mais uma, a espiritualidade dos animais, do Dr. Marcelo Benedetti. A espiritualidade dos animais, do Dr. Marcelo Benedetti.
Meu Deus, que obra linda, né? Errar é humano, perdoar é canino. Errar é humano, perdoar é canino, doutor Marcelo Benedetti, né? O cachorrinho perdoa com a maior facilidade. Eu tenho uma gatinha, a Lindinha, quando eu vou ver jogo de futebol, então aí Lindinha chega e se arreganha toda. A palavra é essa, não tem? Fica toda arreganhada, eu alisando ela, né? Mas eu quero me levantar, ela não sei, eu dou um empurrão dela para lá, depois eu fico com remoncho. Eu com o pé afasto ela. No minuto seguinte, depois quando eu volto, ela volta de novo, cheia de perdão, né? Então, mas aqui fala do cachorrinho. Errar é humano, perdoar é canino. Os animais conforme o Espiritismo. Todas essas obras do Marcel Benedetti. Vejam que mérito maravilhoso. Os animais conforme o Espiritismo. A abordagem de Kardec, de outros autores, já. Os animais conforme o Espiritismo, Dr. Marcel Benedetti. Estamos chegando quase lá, né? Ao fim. Meus amigos inteligentes, Dr. Marcel Benedetti. Meus amigos inteligentes. E aqui uma obra que tem origem por causa do Dr. Marcel Benedetti, né? E que é uma obra linda, meus queridos irmãos. São mensagens de psicografia de uma médium da equipe do ASEAMA, recebeu de um espírito, mostrando o amor que devemos ter com os animais, né? Essa obra linda e com texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente transpõe aquilo que está ali, não só para os humanos, mas que vale para os animaizinhos também. O Evangelho dos Animais. Aqui a foto de Kardec e os animaizinhos, né? O Evangelho dos Animais. Vocês estão conhecendo outra faceta minha hoje, né? Só conhece o Bruno doutrinário, né? Ah, pessoal, vocês não me conhecem não, né? Eu me emociono muito com essas obras. Então, encerrando, o que é que eu queria dizer para vocês aqui? Eu agradeço mais uma oportunidade de ter entrado na casa de vocês. Essa reunião para mim hoje, a mais tocante para mim dessas lives que a gente fez. Eu queria dizer, pessoal, sem arrobo nenhum, algumas pessoas dizem, eu não sei se é verdade, esse negócio de vegetarianismo levar a evolução. Hitler era vegetariano. Eu conheci Hitler, eu não estou nem aí para Hitler. Mas o que é que eu queria dizer a vocês? Não levem por esse parâmetro que é equivocado. Essa tese do vegetarianismo, do veganismo, eu podia usar o veganismo, mas eu vou para o vegetarianismo. Meus irmãos, não é o vegetarianismo que leva à evolução espiritual. Não, não é. Agora é inegável que a evolução espiritual levará toda a humanidade um dia ao vegetarianismo. Então, como é que não vamos discutir isso nas nossas casas espíritas? Pelo menos em tese, esse imperativo ético. Precisamos começar a discutir. E olha que eu, Bruno Tavares, os amigos que participam das nossas reuniões de estudos, introjetam esses elementos faz tempo nos nossos estudos. Tempo. Tá? E hoje a gente está aqui nessa companhia sublime desses nobres espíritos. Né? Então, pessoal, amei essa live da noite de hoje, esse estudo, né? Pessoal, tá bom, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente passou um pouquinho do tempo, passamos bem do tempo, mas por uma boa causa, a causa dos animais. Né? Então, meus queridos irmãos, vamos encerrar a reunião elevando o pensamento a Jesus, o governador espiritual da Terra, ao Pai Francisco de Assis e a Clarinha de Assis, que os nossos irmãozinhos, os animaizinhos, recebam da misericórdia divina, do apoio espiritual desses espíritos luminosos, todo o amparo, e que possamos, meus irmãos, focando no tema que tivemos na noite de hoje, amar o próximo um escalonado inferior à nossa ainda,
os nossos irmãos, os nossos parentes mais próximos, que são os animais, possamos tratá-los com carinho, com bondade, com amor. Agora, claro, evidentemente, se assim fazemos com os animais, façamos para com os nossos irmãos da humanidade, os nossos irmãos seres humanos também. E uma forma de caridade, de ajudá-los, é despertar dessa fraternidade universal, dessa cosmocracia, o governo das espécies, pelas espécies, para as espécies. O governo de Jesus, a quem agradecemos por tudo, pelo dom da vida e pela existência dos nossos irmãos animais. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma, muita paz. Boa noite.